Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que essa paz possa permanecer no meu coração, no seu coração, a cada dia. Louvamos a Deus por essa maravilhosa oportunidade, a qual o Senhor está nos concedendo, para que possamos transmitir a poderosa palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que vão ouvir esse podcast, que você possa ser edificado pela poderosa palavra do Senhor e que a palavra dele em nossos corações todos os dias possa ser como uma chama que arde e que nunca venha a se apagar. Esse podcast, eu tenho certeza que será de grande edificação para as nossas vidas e o nome de Jesus será glorificado, não é isso, Giovana? É verdade, a paz do Senhor a todos que estão aqui conosco, que você seja extremamente abençoado pela palavra do Senhor. Como alguns já sabem, o Biblicamente nasceu para que nós possamos compartilhar da palavra do Senhor, expor esta palavra para que ela esteja firmada nos nossos corações a cada dia. E o tema que a gente trouxe hoje é muito importante para o serviço na igreja e diante da nossa liderança e principalmente diante do Senhor, sobre nós despertarmos aquilo que Deus já colocou em nós. Nós precisamos acender, despertar aquilo que Ele já nos entregou. E aí você pode acompanhar conosco na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 6. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Se você tem aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Não tenha medo, de riscar a palavra do Senhor. Não tenha medo de riscar a Bíblia, Não é pecado não, viu? Faça seu esboço. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Meus irmãos, eu tenho certeza que você que já estudou, você que já teve oportunidade para meditar na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós sabemos muito bem que é uma carta de um obreiro maduro para um obreiro que está iniciando o seu ministério, Que não é tão que experiente. não é tão experiente, de um obreiro que está findando a sua carreira ministerial para um obreiro que está começando o seu ministério. E eu me identifico muito com essas duas cartas de Paulo a Timóteo, porque há no nosso coração esse desejo, esse anseio de servir ao Senhor, servir ao Senhor na sua obra, na sua seara, fazendo aquilo que lhe apraz. Então, nessas duas cartas de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar muitos conselhos que Paulo ele vai trazer para Timóteo, que Paulo ele vai escrever para Timóteo, para que Timóteo pudesse ter um ministério bem sucedido. Lembrando que Timóteo é um jovem obreiro, Segundo que os historiadores dizem, que Timóteo tinha aproximadamente entre 30 anos, 31 anos, 32 anos. Então essas duas cartas de Paulo a Timóteo são conselhos de um obreiro que está terminando a sua carreira ministerial para um obreiro que está começando. Então, para você que está começando o ministério, para você que almeja servir ao Senhor, para você que é jovem, Que já está no ministério, Isso, servindo ao Senhor, é muito importante você meditar nessas duas cartas de Paulo a Timóteo. Veja,
existem muitos conselhos aqui nessas duas cartas. E existe um conselho, particularmente, Giovana, que me chama muita atenção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo ele aconselha a Timóteo dizendo assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Profundo, né? A gente vai falar, irmãos, sobre o despertar do dom que há na nossa vida e também o respeitar da autoridade que há sobre a nossa liderança. Veja, Paulo lhe disse assim, procura te apresentar diante de Deus aprovado. Nós precisamos prestar muita atenção porque quem é que nos aprova? Deus. É o homem ou é Deus? Precisa ser Deus. Precisa ser Deus. É Deus quem nos aprova. Porém, quando nós lemos o versículo de número 6, Paulo ele vai dizer assim, ó, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, é Deus quem nos aprova, o dom ele vem de Deus. Agora, por que Paulo ele faz questão de dizer sobre a imposição das mãos que ele colocou sobre Timóteo? E aí a Giovana ela vai falar mais sobre essa imposição das mãos. Quando a gente vê Paulo falando a Timóteo sobre a imposição de mãos, Davi, a gente entende que Deus ele sempre vai dar o dom, ele dá o dom, ele é a fonte do dom, a fonte de tudo aquilo que ele nos entrega, mas ele vai levantar pessoas, ele vai colocar pessoas na vida de cada um dos seus servos para que haja um despertamento, uma confirmação e uma convicção desse dom. Todas as vezes que Deus nos entregar algo, isso vai ser confirmado, vai ser evidenciado, experimentado, vai ser visto e observado por aqueles que nos cercam. Não existe isso de nós termos um dom e esse dom ter origem em nós mesmos, sem que isso passe pela nossa liderança, sem que haja alguém para nos despertar, sem que haja alguém, principalmente para nos treinar, para nos aconselhar ao uso do dom. Deus nunca nos entregará algo sem que isso passe por meio da nossa liderança. Porque Deus ele respeita hierarquias, Deus ele respeita níveis, Deus ele exerce princípio de honra, então ele sempre vai despertar algo ou nos fazer lembrar daquilo que ele nos entregou através da liderança. Então existem pessoas que falam que o meu compromisso não é com o homem, mas é com Deus. E é bem verdade, né, que o nosso compromisso é com Deus, mas passa sim pelos homens, passa sim pela convicção, pela observação deles, pelo treinamento que eles podem nos dar, pelos conselhos que eles podem nos dar. Não existe um bom obreiro, não existe um bom pregador, uma boa pregadora, um ministro, sem que ele tenha alguém para lhe auxiliar. Assim como não existe um ministério fundamentado, sólido, sem que esse ministério tenha começado com um princípio de honra. Então, sobre despertar o dom, Paulo, ele vai lembrar Timóteo, ele vai dizer assim, por cujo motivo te lembro que despertes. Ele está dizendo, Timóteo, você precisa lembrar daquilo que Deus te deu e reacender. A gente vê aqui como se Timóteo tivesse dado uma pausa, né, Davi? É como se ele estivesse ali parado ou devagar, apreensivo. O que alguns historiadores dizem é que Timóteo ele estava sofrendo por ele ser um jovem obreiro. Imagine você que vai ouvir esse podcast, você que está ouvindo esse podcast. Você tem 20 anos de idade, só um exemplo. Aí você casa com uma moça de 18 anos de idade. Aí Deus vai, abre as portas, você vai dirigir uma congregação e nessa congregação tem obreiro de 50 anos,
tem obreiro de 60 anos, de 70 anos. Imagine que esse é o cenário de Timóteo. Um jovem. Um jovem obreiro que... inexperiente. Isso, era a primeira congregação dele, né? A Por igreja, mais a que, primeira que igreja. Timóteo ele fosse um obreiro muito envolvido por sinal, essa era a primeira igreja que ele iria pastorear. Então, possivelmente ele estaria sofrendo, né? Devido a ele ser um jovem obreiro. Alguns dizem que Timóteo ele era tímido, um pouco retraído. E a timidez, ela é um inimigo. Para todo mundo. Isso, Dentro e fora da igreja. isso. A timidez ela é um grande inimigo para a nossa vida, para que a gente não venha despertar o dom de Deus que há na nossa vida. Olha, muitas das vezes nós até oramos a Deus, né? Senhor, nos dê uma oportunidade. Aí no domingo o teu dirigente te chama para trazer uma palavra. Só que você se retrai, você deixa a timidez invadir o seu coração e rejeita a oportunidade. E muitas das vezes nós enterramos o talento, enterramos o dom de Deus que há na nossa vida. Então Paulo ele escreve para que Timóteo pudesse reavivar a chama, para que Timóteo pudesse despertar o dom de Deus que havia nele. Gente, isso aqui é muito importante a gente frisar. Timóteo ele tinha um dom, assim como eu creio que você tem um dom de Deus que há na tua vida. Só que Timóteo ele não era aprovado por todos. E é isso que a gente precisa entender. Que não é porque Deus te deu um dom, não é porque Deus te deu um talento, que você será aprovado por todos. E a gente precisa aprender a vivenciar uma rejeição. Todos aqueles que foram chamados por Deus, que foram escolhidos por Deus, sem exceção, todos, um dia foram rejeitados por alguém. Isso é tão real porque Paulo vai falar para ele, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Pronto. E diz para ele ser exemplo. Pronto. Não é porque alguém está me desprezando que eu vou parar. E por que será que alguém nos despreza? Irmãos, todo aquele que é aprovado por Deus, nem sempre será aprovado pelo homem. Todo aquele que foi escolhido por Deus, nem sempre será escolhido pelo homem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo normal, isso é normal. Importa que seja aprovado por Deus. Você tem que desconfiar quando todo mundo te aplaude, gente. Será que tá normal? Não, desconfie disso. Porque todos aqueles que foram chamados, escolhidos... Vamos lá, Paulo. Paulo estava indo em direção a Damasco para perseguir a igreja do Deus vivo. Jesus aparece, Paulo cai do cavalo cego. O Senhor aparece para Ananias. Dá uma ordem para Ananias, para que Ananias fosse até na casa de Paulo, ou Saulo, que ele estava orando, e na oração ele via que Ananias chegava, orava por ele, e ele tornava a ver. Só que, o que foi que Ananias falou? Senhor, de muitos eu tenho ouvido falar desse homem, de quantos males ele tem feito para a sua igreja. E o Senhor vai dizer para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso. Ou seja, enquanto para Ananias Saulo era um perseguidor, para Deus Saulo era um vaso. Escolhido. Certo? Então tá tudo bem. Tá tudo bem se alguém nos rejeitar, até porque nós não somos perfeitos e nós dependemos de um Deus que é perfeito. A pior rejeição que nós podemos ter é sermos rejeitados por Deus. Porque quando Paulo vai escrever a Timóteo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que a gente leu no início, ele vai falar, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque tem gente que não procura usar o dom para se apresentar a Deus. Tem gente que usa o dom para se apresentar ao homem. E aí sim, Davi, a gente precisa ver qual é a intenção do nosso coração quando a gente faz algo para Deus, quando nós projetamos algo para Deus.
quando nós julgamos e dizemos que é para Deus, mas na verdade nós estamos nos apresentando aos homens. Isso é tão real que muitas pessoas têm o seu coração envolvido, tomado por uma busca incessante de aplauso, de ser notado, e elas não se apresentam diante de Deus primeiramente, mas elas se apresentam diante dos homens. É interessante que... Isso é um perigo, né? Sim, para todo e qualquer pessoa que está buscando um relacionamento verdadeiro com Deus, esse é um inimigo que nós encontramos no caminho. Isso é tão, Um empecilho. isso é tão sério que se a gente for ver o ministério de Jeremias, no olhar humano aí teve um ministério bem sucedido ou mal sucedido? Mal. Gente, imagine se Jeremias vivesse o dia de hoje, a congregação dele era a congregação pequenininha, não ia dar ninguém lá. Entendeu? Ele não agradava os homens. Não. Nem um pouco. É tão sério isso, gente. É tão sério isso que chegou o momento de Jeremias que ele falou: Senhor, não quero mais. Não vou mais falar no teu nome. Não prego mais, não profetizo mais. Por quê? Porque a profecia de Jeremias era de destruição. Vai haver destruição. E existiam falsos profetas que diziam vai haver paz. Era uma discordância muito grande. E aí você vai acreditar em qual profecia? Na que... As pessoas buscam as que são boas, né? Um profeta que está dizendo que vai haver destruição ou um profeta que está dizendo que vai haver paz? E para você ter uma noção, gente, do que Jeremias ele estava passando, eu vou ler um texto aqui para vocês, se vocês puderem nos acompanhar. Jeremias capítulo de número 20, versículo de número 7 a seguir, ele vai dizer as seguintes palavras: Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque, olha aí, olha a profecia de Jeremias. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, uma vergonha. Para mim, é um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. E mais, versículo de número 14 diz assim: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Jeremias queria desprezar aquilo que ele tinha recebido. Jeremias ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. E esse é um conselho que Paulo vai dar a Timóteo na primeira epístola de Paulo a Timóteo. A primeira vez que ele fala para Timóteo sobre esse fato do dom, ele vai dizer: não desprezes o dom que há em ti. Aí na segunda epístola ele fala para ele fazer o quê? Despertar o dom. Ou seja, era algo recorrente. Timóteo estava com certeza se esquivando daquilo que Deus deu para ele. Assim como Jeremias também tentou se esquivar daquilo que Deus havia entregado a ele. Porque era duro. E a gente precisa aprender a viver com a rejeição, né, dos homens. E administrar bem o dom. Isso. Para não desprezar. Isso. Mas o que a gente vai falar hoje, gente, que a gente queria trazer mais em uma ênfase aqui, é sobre você ter um dom que há na sua vida, você precisa despertar esse dom, porém, você precisa entender que há alguém que está acima de você, que há uma liderança de Deus, que Deus constituiu, que Deus levantou para que eu e você pudéssemos estar, né, sob submissão. E é sobre isso que a gente quer falar. Paulo ele diz que o dom
que estava em Timóteo vem de Deus, que foi dado pela imposição das minhas mãos. Passou a existir. Isso. E aí é sobre isso que a gente vai falar. Pela graça de Deus, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Meus pais já serviam ao Senhor, então, desde quando eu me entendo, eu dormia em púlpito, né? Meu pai pregava, eu dormia lá. E sempre, né, a minha infância foi isso. Não tive essas brincadeiras de peteca, de praia. Minha brincadeira era culto. A minha vida foi envolvida nisso, né? E, passados os tempos, depois que eu tive um verdadeiro encontro com Deus, que eu tomei gosto, né, pelo ministério, pela palavra, e quando o Senhor abriu a minha mente para que eu pudesse entender as Escrituras, eu comecei a receber convites para pregar. E um dia eu conto essa história, né, até sorrindo, porque um dia eu recebi um convite para pregar, e eu aceitei esse convite. E nesse mesmo tempo chegou um pastor novo no nosso campo. Eu cheguei para conversar com esse pastor. Eu cheguei para conversar com ele não para pedir para me pregar. Eu cheguei com ele para dizer que eu iria pregar e era para ele ficar informado, entendeu? Sem pedir permissão. Que Sem horror. pedir permissão. Aí olha só, gente. Ele olhou para mim, como ele era novo no campo, ele falou assim para mim: meu filho, eu nunca te vi pregar, como é que eu posso te indicar para pregar? Como tu pode ser uma carta de recomendação? Aí eu falei assim para ele: mas pastor, eu sempre orei para que chegasse nesse momento. Aí ele balançou a cabeça, ele falou: não, meu filho, você precisa aprender muito. Uau. E por que eu tô contando essa história? A Giovana, ela já tem uma história totalmente diferente de mim. Por quê, gente? Quando eu contei isso pra ele e ele falou isso pra mim, e ele disse algo muito interessante. Quem quiser te convidar para pregar tem que vir comigo porque eu sou teu pastor. E eu confesso assim que eu não gostei disso, entendeu? Eu achava que ele queria te parar. Eu não era nem isso, eu achava que chegava que aquele era o meu momento, que eu iria sair para pregar, para ministrar e pronto, que tinha chegado o meu momento. E por que eu tô contando essa experiência para vocês? Muitas das vezes o cara prega bem. Ele tem o dom. A menina canta, que é uma beleza. Só que a menina não quer estar debaixo de uma autoridade. Dada por Deus também. Porque Dada toda por Deus, autoridade. Constituída por Deus. E isso é um perigo, gente. Para um fracasso ministerial. Isso é um perigo. Por mais que você cante bem, por mais que você pregue bem, talvez tenha mais conhecimento do que a sua liderança. Que isso é possível de acontecer. Por mais que os seus dons aos seus olhos sejam melhores Isso. do que os outros. Isso. Mas se você está debaixo de uma liderança, entenda que aquela liderança foi levantada por Deus. E por que nós estamos falando sobre isso? O dom de Timóteo passou a existir após a imposição de mãos de Paulo. Gente, existe uma bênção, existe bênção de Deus para as nossas vidas que vão ser entregues por intermédio da nossa liderança. E eu peço que você reflita o ambiente que você está. Primeiro que a gente precisa entender que a gente precisa ter uma congregação. A gente precisa congregar. Precisa ouvir um pastor. Isso, precisa congregar. Beleza, bora lá. Há um dom de Deus, mas eu preciso congregar. Ouvir o meu pastor. Eu preciso sentar para ouvir a minha liderança, para ouvir o meu pastor. Ser aconselhado por eles. Ser aconselhado, né? Servir. Andar em comunhão com os meus irmãos. Isso. E é sobre essa linha que a gente quer levar.
A gente tá inserido em uma geração muito boa. Muito boa. Tem gente aí que o cara é uma bênção para pregar, para cantar, mas infelizmente estão fracassando. Por quê? Porque não quer se submeter. Aí ele sai para pregar no Comunica Seu Pastor. Aí ele sai para cantar, né, o mês tem 31 dias e a agenda dele tá lotada nos 31 dias e o pastor dele não sabe disso, entendeu? O pastor dele só sabe que ele vai pregar porque tá no cartaz, mas não porque ele pediu a bênção. E aí que tá um grande perigo. Pesado, pesado. Eu queria que a Giovana contasse a experiência dela com o pastor. A gente precisa citar o nome porque é um bom exemplo. Pastor Carlos Simões, né, Giovana? Aqui na cidade de Santarém, Pará, não sei aonde que esse podcast vai chegar, mas aqui na cidade de Santarém, no estado do Pará, tem um pastor que ele realmente me ensinou como era importante estar submetido a uma liderança. Quando chegou o momento de sair, de pregar, de ter oportunidade de portas se abrirem para a pregação do evangelho, eu não vi ele como alguém que queria me parar, mas como alguém que queria me preservar. Ele me dava certos limites para que eu saísse para pregar, até porque eu tinha cargo e função na minha congregação local. Então ele me dava limites para sair. E eu entendi aquilo como que se ele estivesse me protegendo e me preservando e não parando e nem me impedindo. Até porque eu tinha a oportunidade dentro da minha congregação. E se tem uma coisa que aqueles que têm um dom, que aqueles que têm um ministério, que aqueles que foram vocacionados pelo Senhor precisam entender, é que eles precisam ter prazer em servir ao seu pastor e à sua igreja local, antes de serem chamados, convocados, convidados para pregarem a outras igrejas, a outras pessoas, a um outro povo. A gente tem que ter prazer naquele lugar que a gente cultua a Deus com os nossos irmãos toda semana. E se nessa congregação onde ele congrega tem só 10 pessoas? Ele precisa ter prazer, ela precisa ter prazer. Só 5 pessoas. Se for só para pregar na EBD, tenha prazer em pregar na EBD. Se for para você pregar num círculo de pessoas, nos grupos que as igrejas criam para compartilhar a palavra, nas células, nos grupos que acontecem nas casas, nos lares dos irmãos, tenha prazer em servir aquele grupo, por mais que ele seja pequeno, mas é o povo que o Senhor inseriu você lá para servir a eles. Então o meu pastor me ensinou que eu tinha limites para sair. Já pensou comigo? Pense comigo, se você sair todo dia que tem culto na sua congregação, você estará pregando em outras congregações, em outras cidades, em outros estados. Em que dia você irá ouvir o seu pastor, ouvir a sua liderança, receber um conselho, receber uma oração? Então Paulo estava mostrando a Timóteo que o dom dele passou a existir pela imposição de mãos de Paulo. Paulo era uma liderança sobre ele. Deus entregou a ele o dom através, ele vai falar com a imposição das mãos do presbitério. Ele vai falar isso na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Timóteo teve um dom que passou a existir através da imposição das mãos daquele que o Senhor levantou sobre ele. Às vezes, Deus nos entregou um dom, mas ele só será despertado e terá êxito quando nós estivermos submetidos àqueles que o Senhor levantou sobre nós. Respeitar hierarquia, respeitar autoridade, para que no dom nós tenhamos êxito. Tem muita gente, Davi, que faz mau uso do dom. Tem muito profeta sem igreja, muito profeta sem pastor. Tem muita gente que anda desordenado porque não se submete. Tem um dom, mas faz mau uso do dom. Coloca o dom onde não deveria, usa da maneira que não deveria, com o propósito errado, com a intenção errada, pelo simples fato de estar perdido e distante da sua liderança. E às vezes a desculpa é que o profeta ele não tem honra na sua pátria, né? Mas
Gente, eu creio que Deus ele pode te honrar assim na tua congregação, Na tua na igreja tua igreja. local. Agora, irmão, se o cabra for sem vergonha, né? Não quer prestar, aí não tem jeito, né? Muitas das vezes eu fico vendo filho de pastor que se queixa, poxa, a vida do filho de pastor é sofrida, É é horrível. horrível. Não quero ser pastor Gente, também. é assim, se você servir a Deus com fidelidade, com honestidade, né? Ter uma vida verdadeiramente, uma vida de piedade diante do Senhor, a igreja local ela vai reconhecer isso, que existe algo de Deus na sua vida. Agora, muitas das vezes a gente quer, que não é errado, mas existem etapas na nossa vida e muitas das vezes a gente quer pular. A gente quer ir para Samaria, quer ir para a Judéia, quer ir para os confins da terra, mas não queremos servir ainda em Jerusalém, né? Não queremos servir na nossa igreja local. Então, o que a gente quer deixar aqui para vocês? Sirva a sua congregação. Como eu falei aqui, se a tua congregação tem 10 pessoas, 5 pessoas, não sei, gente, sirva a sua congregação, né? Honre a sua liderança local. E eu tenho certeza que Deus também irá te honrar por meio da sua liderança. Verdade. É? Davi, lembrando da história de Davi, que também vai no mesmo contexto sobre a entrega do dom através de alguém, quando o Senhor disse a Samuel que entre os filhos de Jessé ele já tinha se provido de um rei, no coração de Deus Davi já era rei, mas ele vai enviar Samuel para ungir o menino, para ungir Davi. E nós vamos ver no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, quando Samuel chega na casa de Jessé e unge Davi, vai dizer assim um texto: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Mas é interessante que Davi não vai para dentro do palácio no mesmo dia e nem no outro dia. A gente vê que ainda passa um tempo para Davi realmente exercer a função de rei, mas Deus já havia se provido de um rei e era Davi. Deus já havia mandado Samuel ungir Davi. Para Deus, Davi já era rei, mas Davi continua o quê? Cuidando das ovelhas do pai. As ovelhas que Davi cuidou inicialmente eram um grupo pequeno diante do povo, diante do tamanho do povo, da grandeza do povo que o Senhor colocaria ele para reinar. Nós não vamos ver Davi indo ao mesmo tempo em que é ungido para o palácio, para a nobreza. Mas depois de um tempo, a gente entende que Davi era capaz de dar a vida por aquilo que havia sido entregue nas mãos dele. E é interessante que, como ele era um bom mordomo das ovelhas do pai, o Senhor entregou a ele um povo maior. Por que um bom mordomo? Davi livrou as ovelhas do quê? Urso e o leão. Do urso e do leão. Ele arriscou a própria vida. Quando a gente lê o texto, a gente vê, né? Que ele arriscou a própria vida para salvar a ovelha. Então ele tinha um coração de pastor. Ele tinha um coração que se compadecia por aquilo que nem era dele. As posses, as ovelhas, os animais eram do seu pai, mas ele era capaz de morrer por aquilo que havia sido entregue a ele. Isso é não desprezar aquilo que está nas suas mãos, aquilo em que você está coordenando, aquilo que você está exercendo uma função. Davi não desprezou a sua pequena função, que era inferior à dos seus irmãos. O que eles eram, Davi? Todos homens de guerra. Homens de guerra. Tinham uma boa estatura, boa aparência. Mas Davi não estava na guerra, Davi estava cuidando de um grupo pequeno. Davi estava cuidando de algo que aos homens poderia ser insignificante. Ele estava na casa de seu pai cuidando das suas ovelhas. E os seus irmãos estavam na frente de batalha. Eles tinham algo que era notório.
Eles eram homens de guerra, com certeza eles não passavam despercebidos, mas a função que Davi exercia poderia passar despercebida. Só que o Senhor olhou para aquele que passava despercebido para colocar ele sobre um grande povo através de Samuel. Samuel vai à casa de Jessé e unge Davi no meio dos irmãos dele, para que aquilo servisse de testemunho diante da sua família, que o Senhor havia levantado na casa de Jessé um rei para Israel. E é interessante que o Senhor escolhe Davi, mas vai ser por meio do profeta Samuel, né, que vai ter a confirmação. E se você for analisar a história de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 1, ainda nessa linha de honrar a liderança, a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, Samuel ele era uma criança ainda, né, que servia ao Senhor, mas ele honrava o sacerdote Eli. E é muito interessante porque eu falei agora há pouco sobre o profeta ter honra na sua pátria. Infelizmente, ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias, que faziam tudo aquilo que desagradava a Deus, né? Fazia tudo aquilo que entristecia a Deus. E infelizmente, gente, a fama dos 2 filhos de Eli corria no reinado de Israel. Infelizmente, isso acontecia. Em contrapartida, Samuel fazia totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E o Senhor vai chamar Samuel. E no versículo de número 8, após Samuel ir com Eli, pensando que era Eli que estava o chamando, versículo 8 vai dizer: então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Ou seja, Samuel ainda era jovem, não entendia que era o Senhor que estava o chamando, mas a sua liderança o entendeu. O dom, o chamado, a vocação sendo percebida pela liderança. Por meio da sua liderança, né? Samuel ele não compreendeu quem era que estava o chamando, mas Eli sim. Antes mesmo que nós entendamos aquilo que Deus nos entregou, o nosso pastor, a nossa liderança já vai estar vendo nas nossas vidas e através de nós. Deus vai abrir os olhos deles para ver o entendimento em nós, a capacidade que Deus colocou. Que tem alguma coisa diferente. E não apenas Eli percebeu isso, mas o texto vai dizer que todo Israel compreendeu que, olha só, versículo de número 20 vai dizer: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Ou seja, na sua pátria. Teve honra. Onde ele estava convivendo. Diferente dos filhos de Eli, a fama deles não era boa. Era motivo de vergonha. Era motivo de vergonha para o seu pai. Diferente dos filhos de Eli, Israel, o povo percebeu que Samuel estava confirmado pelo Senhor para ser profeta. E nenhuma de suas palavras caíam por terra. E olha só, gente, como é importante a gente servir na nossa igreja local, no meio do nosso povo. Quando Samuel já era velho e o ministério dele estava encerrando, por que Israel pediu um rei sobre o povo? Por que Israel pediu um rei sobre eles? Porque infelizmente eles viram que os filhos de Samuel não dariam continuidade, porque os filhos de Samuel já eram totalmente diferentes deles. Essa história aí de Israel perceber aquilo que Samuel tinha, aquilo que ele era, e o fato das palavras dele não caírem por terra, a gente vê de 2 lados uma confirmação daquilo que ele tinha. Aquilo que Samuel falava, Deus não deixava ser descredibilizado, e o povo também testificava a respeito daquilo que Deus havia dado a Samuel. Ou seja, aquilo que eu faço e aquilo que estão vendo, não tem que haver um abismo.
entre o que eu falo e aquilo que estão vendo, tem que estar em concordância. Se eu falo, não pode cair por terra. E se eles estão me vendo, eles precisam ter certeza daquilo que Deus me entregou. É isso. Então, infelizmente, os filhos de Samuel, eles não andaram de acordo com o seu pai, né, com o seu pai. E o povo onde ele estava inserido percebeu isso e por isso pediram um rei para que pudesse estar sobre eles. E a gente já está caminhando para a conclusão. Ainda falando dessa linha sobre estar debaixo de uma autoridade, honrar a sua congregação local, honrar a sua liderança. É muito triste quando a gente encontra alguém que não se submete à sua liderança. É muito triste ver obreiros que não concordam com um certo líder que está sobre ele, que Deus levantou para conduzir o seu povo, né? É muito triste quando a gente encontra pessoas que não respeitam a sua liderança. E a gente sabe muito bem qual foi o final, né? O final trágico, triste de Corá, Datã e Abirão, né? Moisés, ele tinha uma convicção muito grande do seu chamado, tanto é que ele falou que se eles morressem de uma morte natural, de uma morte normal, o Senhor não tinha o escolhido. Porém, se o Senhor fizesse uma coisa nova, se a terra se abrisse e engolisse eles vivos, é porque o Senhor tinha o chamado, tinha o escolhido para liderar o povo de Israel. Então, respeite a sua liderança, honre a sua liderança, sirva a Deus, se submetendo à sua liderança, que eu creio que Deus também irá lhe honrar. É verdade que na próxima terça-feira você esteja aqui conosco a partir das 17 horas, entendendo mais a respeito da palavra do Senhor. E lembre-se, não despreze o dom de Deus que há em você e se submeta àquilo que os seus líderes têm ensinado e têm falado a você, porque eles também são ordenados e levantados por Deus. Nós te vemos no próximo episódio. Até lá! Deus abençoe.